Vamos respeitar as ideologias dos outros e sermos livres para dizer o que pensamos e sentimos. Para que eu pudesse escrever livremente sobre esse tema e discursar sobre ele em palestras e congressos, tive que fazer muitas mudanças em minha vida. Desisti do meu mestrado na universidade, meu emprego, minha carreira como físico. Tive que abandonar todos os vínculos com instituições científicas e religiosas. Como professor universitário, jamais poderia estar discursando sobre essas coisas, pois o sistema não permite. Eu seria altamente criticado em meu ambiente de trabalho e não seria mais aceito nele. Fiz mudanças em minha vida por acreditar firmemente em tudo que eu faço e penso. Meu único desejo é ser útil à sociedade de alguma forma, para que juntos possamos ver este nosso planeta renovado, transformado e instalada no coração de cada ser humano a verdadeira consciência do amor. Nós necessitamos sair dessa consciência individualizada, desse mundo tridimensional e diluir nossos egos para sairmos desses corpos densos. O homem sempre estará em conflito consigo mesmo e com os outros. O mundo de cada homem delineia uma verdade e o confronto desses homens nunca estabelecerá uma harmonia, mas sim um conflito de ideias e pensamentos. Existe uma história que ilustra muito bem esse fato. Um grupo de homens cegos caminhava por uma estrada e em certo momento encontraram um elefante. Porém, nenhum deles jamais havia antes encontrado esse animal, e cada um aproximou-se do elefante para tocá-lo. O primeiro começou a palpar as pernas do elefante e concluiu: o elefante é como as colunas de um templo. O segundo aproximou-se pela lateral e disse: o elefante se assemelha a um enorme paredão. O terceiro pela frente disse: o elefante parece uma cobra. O quarto aproximou-se por trás, dizendo: o elefante assemelha-se a um muro com uma corda balançando. Como se pôde notar, a discussão estava formada e o conflito estabelecido. Porém, nesse meio tempo, passa por aquele caminho um homem de boa visão e, espantado com os conflitos dos cegos, resolve intervir, dizendo: todos vocês estão com um pouco de razão, mas percebem apenas uma parte do todo. Vou explicar o que é um elefante de verdade. Assim, um homem com boa visão mostrou que todos estavam de alguma forma corretos em suas explicações, só que estavam cegos e não podiam enxergar o animal por completo. O mesmo ocorre com os homens com relação às verdades cósmicas, da alma e do espírito. Um dia todos nós voltaremos a enxergar novamente e todos os conflitos desaparecerão. E restarão apenas outros horizontes para conquistarmos. O importante é que entre nós não haja conflitos pessoais, mas apenas uma relação de amor neste estado de busca individual pela verdade. Espero que não vejam esse trabalho apenas o professor Laércio, pois sou apenas parte de um processo maior a serviço das consciências cósmicas, um canal através do qual surgem e são transmitidas essas novas ideias. Muitos outros estarão falando, ensinando e transmitindo ideias novas e aquarianas. Todos estarão de alguma forma permeando a verdade total. Todos estão certos à sua maneira. Tudo está perfeito. Meditar e buscar internamente as verdades sempre foi o caminho dos grandes sábios e mestres dessa humanidade. As cadeias de comando cósmicos. Podemos concluir que todo o universo possui uma estrutura altamente organizada para que todas as experiências planetárias ocorram dentro da mais perfeita ordem cósmica superior. Todas as manifestações planetárias pelo universo são projetadas pelas inteligências dos planos superiores e implantadas nos planos densos da matéria, seguindo leis cósmicas pré-estabelecidas. Desta maneira, toda experiência planetária estará seguindo leis superiores
e em harmonia com todo o universo em todas as suas dimensões da manifestação da consciência e do espírito. Podemos seguir um diagrama de blocos para compreendermos como funcionam as hierarquias cósmicas pelo universo. O universo, em sua escala maior, compreenderia ilhas gigantes que são as galáxias. A ciência já fotografou cerca de 100 milhões dessas galáxias pelo universo, e certamente existe um número imenso ainda a ser descoberto por nossa astronomia e astrofísica ainda muito jovem. Cada galáxia pode conter um número de sóis que variam desde 1 bilhão até cerca de 3 trilhões de sóis no caso de galáxias gigantes. O Comando Supremo. Podemos então supor que existia uma imensa cadeia de comando estelar e cósmico para coordenar projetos dentro de toda a vastidão do universo. Se supormos um diagrama de blocos, podemos pensar em um comando cósmico central que coordenaria todos os projetos do universo, como um todo, delegando comandos menores em forma de uma cascata até chegarem aos projetos planetários. No desenho, podemos notar que existe um comando supremo que rege todas as experiências em todas as galáxias do universo. Comandos galácticos. Na sequência, temos os comandos galácticos coordenando todas as experiências planetárias dentro de uma galáxia em específico. Temos que pensar que existem cerca de milhões de galáxias e, portanto, milhões desses comandos pelo universo. Comandos solares. Vamos agora reduzir o comando a apenas uma galáxia. No caso, a nossa, a Via Láctea, onde se localiza o Sol e o nosso sistema planetário. Nossa galáxia possui um número de estrelas da ordem de 200 bilhões de sóis. Portanto, teríamos que pensar em cerca de 200 bilhões de comandos de sistemas solares dentro da galáxia. Comandos que coordenariam cada estrela e todo o conjunto de planetas orbitantes. Esses mundos poderiam ou não possuir vidas em planos físicos da matéria. Temos que salientar que existem muitos planetas onde a vida se manifesta apenas nas dimensões espirituais, não havendo um projeto de superfície planetária densa. Dessa forma, podemos compreender melhor nosso próprio sistema solar e suas cadeias de comandos. Comando de nosso sistema solar. Nosso sistema solar possui 9 planetas atualmente catalogados pela ciência. A Terra é um desses planetas, o terceiro em distância com relação ao Sol. É o único planeta desse sistema que possui vida nos planos físicos da matéria. Os outros planetas possuem vida organizada apenas nas dimensões espirituais. Comandos planetários. Na diluição de nossa cadeia de comandos, chegamos ao nível mais ínfimo da ordem cósmica, os comandos planetários. Cada comando planetário deve gerir e organizar toda a experiência em um planeta e responder aos comandos solares e assim sucessivamente, estabelecendo o grande elo da cadeia cósmica. O comando planetário Terra. O planeta Terra possui seu próprio comando planetário que estabelece toda a hierarquia de comando para que a experiência planetária da vida ocorra dentro da mais perfeita ordem e dentro dos planejamentos elaborados pelas inteligências superiores, que projetam e executam essas missões pelos planetas da galáxia. Todos os reinos da natureza possuem seus comandos próprios, setorizados e integrados ao Conselho Planetário Geral. Níveis de comandos do Projeto Terra. Temos o Comando Planetário Terra, abaixo temos os planos superiores, abaixo temos os ascensionados, depois temos luz, depois penumbral, depois umbral.
Nosso comando planetário estaria encarregado de executar e coordenar toda a experiência da horda humana na Terra, em todos os planos, desde os níveis superiores até os planos físicos da matéria. Esse comando seria responsável por construir toda uma infraestrutura nos planos astrais para receber as hordas humanas e também preparar a infraestrutura na superfície do planeta Terra para receber as almas humanas nesse plano. Resumo: desta forma, toda a cadeia de comandos altamente organizados estaria gerindo todas as experiências pelo universo sob o comando maior da consciência cósmica universal, que, para simplificar, chamamos de Deus. Temos comando cósmico Deus, depois comando galáctico, depois comando solar, depois comando planetário. Comandos kármicos planetários. Cada comando planetário planeja e executa projetos em mundos por toda a galáxia. Os projetos são diferenciados e cada um possui suas características especiais de acordo com as necessidades das almas que neles irão vivenciar suas experiências. Experiências kármicas. Projetos com base na lei do karma são projetos específicos para planos densos da matéria. Esses projetos kármicos visam trazer a alma para um nível denso da matéria e condicioná-la à lei do esquecimento cósmico. As almas, sob essa lei, perdem seu contato consciente com suas naturezas cósmicas e transcendentais. Dessa maneira, mergulham nas trevas da densidade da matéria para viverem experiências individualizadas de suas consciências. O planeta Terra experimenta atualmente essa dura lei de experiências kármicas. Está sob o jugo da lei do karma e sob a égide dos comandos kármicos. Comandos planetários da luz. Os comandos planetários da luz são especializados em implantar projetos de superfícies planetárias, onde as almas encarnadas na matéria densa do planeta não perdem sua conexão com sua consciência cósmica. Uma certa abertura propicia aos seres encarnados um nível de mediunidade e uma percepção extrasensorial da realidade espiritual que os cerca. Não vivem totalmente mergulhados nas trevas dos mundos densos. Uma abertura nas consciências proporciona contatos com os mentores da luz. Geralmente, esses projetos se alternam com projetos kármicos na superfície de um mesmo planeta. Após um período de trevas sob a lei do karma, esses mundos trocam seus projetos e seus comandos para elevar a civilização para o plano de luz. Esses comandos de luz preparam o retorno das almas densificadas na matéria planetária para os planos superiores. O comando Astar. O comando Astar é conhecido como Comandos da Luz. Esse comando está pronto para assumir o projeto Terra na nova fase que se aproxima após a grande transição planetária das trevas para a luz. O atual comando planetário kármico passará seu comando para Astar dar sequência na ordem dos eventos planetários. Veremos como esse comando já alternou com os comandos kármicos no passado da Terra e também em outros orbes pela galáxia. Eles caminham de mão dadas, cumprindo seus papéis harmônicos a serviço dos comandos maiores da luz. Eles não estão em guerras com as trevas como muitas culturas religiosas espelham em suas doutrinas. São comandos harmônicos, onde cada um sabe a importância de seus papéis na evolução cósmica de todo o universo. Tudo está em perfeita harmonia nas altas esferas celestes e em perfeita comunhão com os desejos e projetos do Criador Maior. Os mistérios da Lemúria e Atlântida. Neste capítulo falaremos sobre os primórdios da nossa civilização. Os momentos iniciais do projeto Terra, as primeiras encarnações humanas em solo terrestre. Há cerca de 100 mil anos atrás, nas terras do longínquo continente da Lemúria, as primeiras almas da horda humana
começaram a encarnar na superfície terrestre. O continente da Lemúria, nessa época, possuía uma configuração geográfica muito distinta dos continentes de hoje. A implantação do projeto Terra na superfície planetária. Após a implantação do projeto Terra no plano astral e com a chegada de milhões de almas da horda humana, oriundas de outras estrelas, iniciam-se as primeiras encarnações. Os engenheiros siderais, mentores da experiência Terra, tiveram que produzir uma estrutura biológica compatível com as novas almas que iriam usá-las. Assim, produziram-se modificações genéticas profundas nos corpos dos primatas aqui existentes para compatibilizá-los com as novas energias mentais e psíquicas das almas recém-chegadas. Tais corpos já estavam acostumados e adaptados às condições ambientais do planeta Terra, que nessa época possuía uma atmosfera muito densa e fatores do ecossistema muito rudes. Dessa forma, os primatas escolhidos sofreram mudanças radicais em sua estrutura cerebral e corpórea, surgindo assim na Terra, da noite para o dia, uma nova raça de seres. Tal fato não pode ser explicado pelas teorias evolucionárias da ciência moderna. A lacuna de informações para se encontrar a origem real da espécie humana na Terra ainda é uma incógnita. O grande vazio de fósseis e informações que poderiam conectar o homem aos primatas nunca foram encontrados. Assim, a ciência vive com o drama do elo perdido, um homem aparentemente sem raízes na Terra. No entanto, se aceitarmos essa explicação esotérica, tudo fica mais claro e todas as respostas concernentes ao elo perdido ficam solucionadas. Verdadeiramente, nossa origem é cósmica, de mundos e dimensões distantes. Primeira raça-mãe. Com essas primeiras encarnações, inicia-se a primeira raça-mãe de um projeto de 7 raças a serem implantadas na Terra ao longo dos milênios futuros. O palco desses eventos foi o antigo continente da Lemúria, um ambiente hostil e brutalizado. As primeiras experiências ocorrem fazendo-se pequenas mudanças nos símios. Esses primeiros humanos eram parecidos com macacos peludos ferozes. As primeiras almas encarnadas nestes corpos eram muito primitivas, parecendo mesmo com animais. Viveram milhares de anos nessas condições, dividindo suas experiências com os habitantes dos reinos Devas. Segunda raça-mãe. A segunda raça-mãe sofreu poucas modificações em relação à primeira. Ela foi chamada de raça pré-adâmica, ou seja, um protótipo para realizações futuras, com a implantação de raças muito mais avançadas na superfície desse planeta. A Terra aos poucos estava sendo preparada para eventos futuros e para a chegada de almas avançadas. Terceira raça-mãe. Já a terceira raça-mãe ocorre com a chegada de almas mais avançadas que as anteriores e com o início da organização dos homens primitivos em tribos rudimentares e com a estipulação de algumas regras para suas vidas comunitárias. Nesse período ocorreu um fenômeno muito interessante no planeta Terra, o período das glaciações. Por questões astronômicas, a temperatura do planeta mudou repentinamente, congelando quase que totalmente a superfície do globo terrestre. Nessa época, a jovem humanidade passou por períodos difíceis para sua sobrevivência e adaptação. Com ajuda superior, os homens de superfície descobriram no fogo um aliado importante para sua sobrevivência naquelas terríveis e novas condições. Os seres mentores do Projeto Terra estão em constante vigilância a tudo o que se passa com a superfície e assim fornecem sempre à humanidade aquilo que lhes é necessário para a continuidade das experiências planetárias. Com o passar dos milênios, as forças superiores corrigiram o desequilíbrio solar e operaram mudanças no Sol. Dessa forma, as temperaturas voltaram a subir na face da Terra e com isso ocorreu um grande degelo.
causando grandes inundações que ficaram conhecidas como o primeiro dilúvio universal. Nesse momento ocorreram interferências diretas de seres extraterrestres, dotados de alta tecnologia, ajudando e transferindo muitos homens e animais para regiões altas e seguras. Tipos físicos na terceira raça-mãe. Na Lemúria, região sul, existiam os Hutas, homens de pele escura, parecidos com os negros de hoje. Essa região coincide com o atual continente africano. Na Ásia existiam os mongóis, de pele amarela e com o corpo já bastante apurado e avançado biologicamente. Na Atlântida haviam os atlantes com pele avermelhada. O Atlante primitivo foi a semente para a quarta raça-mãe. Eram tribos nômades, viviam sempre em lutas e guerras. A sobrevivência estava na lei do mais forte. Eram hordas de almas ainda muito primitivas e animalizadas, com costumes rudes e ações bárbaras. Não havia nenhum respeito pela vida. O primeiro cataclismo de ordem planetária. No final da terceira raça-mãe, ocorre o primeiro cataclismo de ordem planetária. A atmosfera densa e a crosta pouco sólida em alguns pontos começaram a causar uma onda crescente de terremotos com intensidade avassaladora. Houve então o grande terremoto, mudando profundamente a configuração geográfica do planeta, matando milhões de homens e animais. Com o afundamento do grande continente da Lemúria, surgem novas terras emergentes, parte do antigo continente lemuriano restante, que será palco de manifestações futuras. A quarta raça na Atlântida. Os sobreviventes da grande catástrofe refugiaram-se nas novas terras emergentes e, com o passar dos milênios, inicia-se a implantação da quarta raça-mãe, preferencialmente no continente da Atlântida. Mudanças genéticas operadas pelos mentores planetários criaram um tipo físico mais nobre e altivo. Homens de elevadas estaturas, testas recuadas e cabelos negros. Iniciou-se o desenvolvimento da memória e da linguagem. A quarta raça-mãe está subdividida em 7 sub-raças, que são 1. Romahaus, 2. Travatlis, 3. Semitas, 4. Acádios, 5. Mongóis, 6. Turanianos, 7. Toltecas. As experiências com essas raças duraram milhares de anos e, pouco a pouco, a humanidade foi desenvolvendo sua personalidade, o respeito aos pais e familiares, governos mais organizados e princípios de administração. Nações separadas e governos autônomos. Assim, o cerne da civilização pré-histórica foi sendo moldado. As transmigrações estelares e o sistema solar de Capela. As tradições espirituais nos falam de grandes transmigrações de almas oriundas do sistema solar da estrela Capela. Vamos discutir nesse capítulo essas tradições espíritas e a estrutura física do sistema solar capelino. Na psicografia do espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, escrito de 17 de agosto a 21 de setembro de 1938, por Francisco Cândido Xavier e editado pela Federação Espírita Brasileira, do capítulo 3, página 33, retiramos o trecho abaixo. As raças adâmicas, o sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsaram em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação de Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, da sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado.
A sua luz gasta 42 anos para chegar à Terra, considerando-se deste modo. Já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300.000 km por segundo. Dados científicos sobre o sistema múltiplo estelar de Capella. Capella, ou Pequena Cabra, é o nome que as tradições astronômicas dão a Alfa Auriga, a estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro, ou constelação Auriga. Esse sistema múltiplo de sóis contém um grupo de 9 estrelas acopladas num intrincado sistema gravitacional, onde todos orbitam ao redor do centro de massa do sistema como um todo. A sua distância da Terra é de 43 anos-luz. 2 estrelas pertencentes a esse sistema são gigantes amarelas, cujas massas dão da ordem de 2,6 e 2,7 vezes a massa de nosso Sol. São estrelas muito maiores que nosso Sol, da ordem de 9 e 16 vezes o tamanho dele. Essas 2 estrelas são superluminosas e são 78 vezes mais brilhantes que nosso Sol. As outras 7 estrelas do sistema Capella, até hoje descobertas pela nossa moderna astronomia, são estrelas pequenas. Capella possui magnitude visual de 0,05, que a torna a 6ª estrela mais brilhante de nosso céu noturno. Se nosso Sol fosse colocado à mesma distância que se encontra Capella, ele quase não seria visível a olho nu aqui na Terra. Alguns especialistas acreditam que seria muito difícil encontrarmos um planeta com condições de possuir formas de vida biológica ao redor de sistemas múltiplos de sóis, devido à grande instabilidade que nossos sistemas possuiriam. As variações da incidência luminosa na superfície de planetas desses sistemas seriam um grande obstáculo para o desenvolvimento de vida nesses mundos. Como astrofísico que sou, posso compreender as preocupações desses cientistas e especialistas no assunto e, em parte, tenho que concordar com eles. No entanto, não podemos nos esquecer de que aqui não estamos tratando de desenvolvimentos naturais da vida em mundos e planetas, mas sim de implantações artificiais construídas por inteligências avançadas de outras dimensões da realidade. Verdadeiros engenheiros siderais que podem preparar mundos e estabilizá-los da forma que desejarem, para que então possam implantar formas de vida em sua superfície, de acordo com suas necessidades fundamentais. Como astrofísico, posso até tentar simular como um planeta orbitando um sistema com as características do sistema capelino pode conter um planeta altamente instável para suportar formas de vida ao nível físico da matéria. Podemos supor que todos os 9 sóis estejam em uma órbita muito baixa, ou seja, concentrados em um ponto bem próximos do par mais massivo do sistema. Esses 9 sóis orbitariam o centro de massa que estariam bem próximo do eixo das 2 gigantes do sistema. Um planeta poderia ficar gravitacionalmente estável se estivesse orbitando a bilhões de quilômetros do centro de massa desse sistema, entre 4 a 5 bilhões de quilômetros do centro de massa. Todos os 9 sóis deveriam estar em órbitas baixas a cerca de, no máximo, 3 bilhões de quilômetros desse centro de massa. Teríamos então um modelo onde as radiações provenientes dos 9 sóis chegariam de forma razoavelmente isotrópica na superfície desse mundo, podendo sofrer pequenas variações ao longo de seu gigantesco período orbital. Veja o desenho. Sem dúvida, o céu de Capella seria maravilhoso, iluminado por 9 sóis com cores diferentes, porém somente as 2 gigantes amarelas se destacariam em manterem-se altamente brilhantes no céu desse planeta. As outras seriam estrelas débeis
e seus brilhos muito fracos e, em certos casos, até quase invisíveis, devido às grandes distâncias que estariam desses astros fracos. Essas outras estrelas não teriam grandes influências sobre tal planeta, posicionado em condições estratégicas pelos engenheiros siderais que comandariam o projeto Capellino. As transmigrações estelares do sistema Capellino. Em plena civilização tolteca, algo novo estava para mudar totalmente a face planetária. Os mentores do Projeto Terra, em conclave estelar, planejaram a instalação de uma nova horda de almas humanas aqui na Terra. Existia nessa época uma estrela conhecida por nós pelo nome de Capela, da constelação do Cocheiro, que trazia em sua órbita um mundo já bastante avançado com uma civilização muito evoluída técnica e cientificamente. Porém, este mundo não estava espiritualmente evoluído e uma mistura muito grande de almas em vários estados de consciência fazia desta civilização um palco de conflitos. Os mentores de ordem estelar preparavam uma reestruturação de ordem planetária para o orbe capelino. Um grande cataclismo planetário fez com que milhões desses humanos perecessem e fossem recebidos nos planos espirituais desse planeta no sistema Capela. A separação do joio do trigo teve sua ação. Houve então a separação das almas em seus diversos estados de consciência e, posteriormente, tais grupos de almas foram transmigrados para outros orbes planetários pela galáxia a fim de continuarem suas experiências cósmicas. O planeta Terra foi escolhido pelos mentores planetários do sistema capelino para receber uma nova leva de espíritos desse orbe, para que aqui prosseguissem suas experiências cósmicas até conseguirem um estado maior de consciência para o eventual retorno à estrela de origem. Para a realização dessa gigantesca operação, houve o auxílio de várias raças de seres interplanetários a serviço de um plano maior para implantação, translado e preparo do astral Terra para essa nova fase do projeto Terra. Foi necessária toda uma infraestrutura do mundo astral, pois as experiências planetárias não ocorrem somente em nível físico e, obviamente, tudo teve que ser construído e preparado para a implantação e chegada dessa horda de almas. Tudo deveria ser preparado para que, posteriormente, essas almas encarnassem em corpos na superfície planetária. Novamente, mudanças estruturais na genética dos corpos existentes tiveram que ser feitas para compatibilizar o corpo físico com a nova forma energética dos corpos astrais das almas capelinas. Para que um projeto dessa natureza seja levado a cabo, é necessário toda uma longa preparação e um grandioso planejamento por parte dos mentores galácticos para que essas experiências sejam de grande sucesso para as consciências em questão. É importante compreender que o fato dessas almas saírem de um orbe já bastante avançado e virem mergulhar num planeta extremamente primitivo e denso não significa que as mesmas estejam sendo castigadas por seus crimes anteriormente cometidos. Os projetos são profundamente elaborados com o intuito de dar às almas exatamente o que elas necessitam para o progresso de suas consciências e para um maior aproveitamento das experiências planetárias. Tudo é feito de comum acordo entre os seres mentores de ordem superior e os comandos das hordas planetárias, ou seja, em comum acordo com todas as almas que farão parte desse projeto. Tudo é amplamente discutido no espaço e em conclaves imensos, sendo decidido pelas próprias almas aceitar ou não o projeto proposto pelos mentores galácticos a serviço do plano maior da criação.
Tomadas as decisões, a Horda Capelina, em comum acordo com o Projeto Terra, as primeiras encarnações dessa nova leva de almas começaram a se processar lentamente. As regiões geográficas escolhidas distribuíam-se pelos 4 cantos da Terra: Planalto do Pamir, Centro-Norte da Ásia, Lemúria e Atlântida. A primeira raça a ser escolhida para receber as primeiras encarnações foi a chinesa, pois possuía uma sociedade já bastante organizada e tipos físicos bem homogêneos e biologicamente os melhores de então. É importante citar aqui um trecho psicografado por Chico Xavier em seu livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, quando ele relata sobre a chegada dos capelinos à Terra. Abre aspas. Inegavelmente, o mais prístimo foco de todos os surtos evolutivos do planeta era a China milenária. Fecha aspas. As transições espirituais da descida. Abaixo transcrevemos alguns trechos de registros históricos e religiosos de várias tradições culturais para que o leitor possa ter uma visão mais clara e comprobatória dos fatos anteriormente expostos. 1. Livro Apócrifo de Enoque, capítulo 6.21. Houve anjos chamados veladores que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra. E quando os anjos a viram, por ela se apaixonaram e disseram entre si: Vamos escolher esposas das raças dos homens e procriemos filhos. Então seu chefe Samiasa lhes disse: Talvez não tenhais coragem de efetivar essa resolução e eu ficarei sozinho responsável pelas vossas quedas. Mas eles responderam: Juramos de não nos arrependermos e de levar a efeito nossa intenção. Desse consórcio nasceram gigantes que oprimiram os homens, e foram 200 deles que desceram sobre a montanha de Armon, que quer dizer montanha do juramento. Eles tomaram esposas com as quais viveram, ensinando a magia, os encantamentos, a divisão das raízes e das árvores. Amarazak ensinou todos os encantos. Batraal foi o mestre que observava os astros. Askel revelou os signos e Azael os movimentos do sol, da lua e das estrelas. Aqui Enoque nos revela como se deu a descida dos capelinos para a Terra. Nos mostra que a resolução de aceitar esse projeto foi decidida em um conclave estelar, onde Samiasa representa o chefe da Horda Capelina. Mostra também que foi feito um juramento perante as forças superiores do espaço, de executar essa experiência até o fim. Logo, todas as almas aqui manifestadas e integradas no Projeto Terra tinham total consciência de suas decisões. 2. Tradição da Índia. Helena Blavatsky. Pelo meio da evolução da terceira raça-mãe, chamada raça lemuriana, vieram à Terra seres pertencentes a uma cadeia planetária muito mais avançada. Esses membros de uma comunidade altamente evoluída, seres gloriosos cujo aspecto brilhante valeu o título de Filhos do Fogo, constituem uma ordem sublime entre os filhos de Manás. Eles tomaram sua habitação na Terra como instrutores da jovem humanidade. 3. A Gênese mosaica. Abre aspas. E assim saiu Caim da face direita do Senhor e habitou a terra de Nod, na banda direita do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e gerou Enoque, e ele edificou uma cidade. Como podemos notar, várias culturas deixaram registros dessas transmigrações estelares e das misturas raciais e espirituais aqui na Terra em determinado momento da história humana. Consequências do intercâmbio estelar.
Com estas interferências estelares na Terra, o novo cenário pode ser avaliado da seguinte maneira: 1. Chegada de seres com corpos espirituais mais elevados que os existentes na Terra. 2. Houve a necessidade de serem efetuadas mudanças biológicas nos corpos físicos já existentes, para receber tais espíritos com energia áurica bem diferente dos seres aqui existentes. 3. Dessa maneira, começaram a aparecer diferenças brutais nas características físicas e intelectuais entre capelinos e terrestres. A tradição nos conta que foram considerados super-homens e até mesmo semideuses. 5. Passaram a dirigir e a dominar a comunidade local, mudando completamente seus hábitos e costumes. 6. De trogloditas e homens das cavernas, a humanidade passou a se organizar em tribos e a construir cidades em locais altos e seguros. 7. De tribos nômades uniram-se e formaram nações com territórios mais ou menos delimitados. 8. Estruturas étnicas começaram a ser definidas. 9. Costumes mais brandos e rudimentos de algumas leis e primórdios da organização social. 10. Utilização dos metais e rudimentos industriais. Dessa maneira, a face da civilização Terra começou a mudar a passos largos. Porém, no início, apenas os capelinos de baixa linhagem encarnaram, oprimindo a humanidade e escravizando os mais fracos e de menor sabedoria. Vale aqui lembrar as palavras de Enoque: desses consórcios nasceram gigantes que oprimiram os homens. Os toltecas no auge da Atlântida. Com o passar dos milênios, houve o aperfeiçoamento moral e espiritual dos capelinos existentes e também aconteceram encarnações em massa de capelinos de alta sabedoria. Assim, em pouco tempo, o cenário da civilização foi mudando e, com a autorização do alto, os capelinos tiveram um pouco de abertura e começaram a construir uma grande ciência e uma bela tecnologia. No final do ciclo tolteca, possuíam uma ciência avançadíssima, até mesmo mais avançada que do nosso mundo atual. No auge dessa civilização não havia pobreza e tudo era muito bem organizado. Não haviam leis escritas nem prisões. Eram calmos, bondosos, alto intelecto e índole bem controlada. O império espalhou-se por todo o mundo. Egito, Peru, Índia, continente de Mu, pelas Américas, etc. A melhor estrutura de vida ocorreu no Peru, com um governo muito bem equilibrado, sem guerras ou rivalidades. Todo cidadão tinha trabalho, educação e assistência médica. Era o ponto de honra para o imperador ver o povo feliz e satisfeito em constante progresso. Seus aspectos físicos variavam: na plebe, pele escura, e na aristocracia, pele avermelhada. Eram chamados de filhos do sol e na região o clima era tropical. As classes nobres eram as mais inteligentes e com muito estudo, como se fosse grau universitário. Os grandes gênios científicos e organizadores da sociedade como um todo geralmente eram os capelinos de alta estirpe, que usavam sua inteligência com muita sabedoria, sem oprimir nem maltratar os menos favorecidos da sociedade. Havia muita devoção e respeito da plebe para com os seus dirigentes, que os tratavam com muito respeito e harmonia, levando a eles tranquilidade e instrução adequada. Sem dúvida nenhuma, foi o modelo de sociedade que todos nós sonhamos hoje para a nossa civilização. Decadência do Império Tolteca e o fim da Atlântida. Poucos podem compreender como uma civilização assim, tão bem estruturada e organizada, pôde entrar numa decadência que a conduziu para a autodestruição total.
Porém, com um olho mais cósmico e uma visão mais transcendente da vida, tudo fica mais fácil de se compreender. Os grandes chefes e gênios científicos que compreendiam a base de todo o Império Tolteca começaram a retornar à capela, cumprindo os seus resgates kármicos na Terra. Assim, pouco a pouco, a civilização foi perdendo seus grandes homens. A liderança e os postos políticos começaram a cair em mãos de capelinos mais primitivos e com índoles mais rudes e certamente descomprometidos com as leis divinas. Passaram a dirigir mal o povo e a instalar rivalidade entre as nações e governos, travando lutas pelo poder local. Nesse meio tempo, começaram a desenvolver exércitos poderosos que constantemente entravam em choques terríveis. A alta ciência e tecnologia existentes deram aos atlantes a capacidade de construírem armas poderosas e máquinas de guerras infernais. Raios mortais, armas químicas, naves voadoras de grande capacidade de ataque, até mesmo armas nucleares já enchiam os arsenais. É importante lembrar que a ciência e a tecnologia dos atlantes eram muito mais avançados e poderosas que a de nosso mundo hoje, e suas armas eram mais eficazes e terríveis que as atuais. Assim estava inaugurado o início do fim do Império Atlântico, que começava a entrar numa rota de decadência final e total. Em conjunto com esse estado de coisas, o plano astral e os mentores do Projeto Terra, com pleno conhecimento da causa, já haviam elaborado o destino de toda a civilização planetária. Estava decidido pelo alto que essa fase do Projeto Terra estava terminada. O planeta todo seria alterado para que essa civilização deixasse de existir e uma outra fosse implantada numa fase posterior. Assim decidido, os fatos foram se concretizando em nível físico com uma onda crescente de violência institucionalizada pelos conflitos das nações. De acordo com as forças invisíveis do espaço, o planeta Terra foi sofrendo uma reestruturação geológica, iniciando-se assim uma onda crescente de tremores de terra em todas as partes do mundo. A primeira manifestação avatárica. Em meio a essa conturbação social, o plano superior envia sua primeira manifestação de ordem avatárica, com o intuito de dar diretrizes espirituais ao povo e preparar a dura transição que estava para ocorrer em todo o mundo. Este avatar é conhecido pelas tradições esotéricas como o nome de Anfion. A transição atlântida acontece em duas etapas. Em meio ao caos social e guerras crescentes, ocorre um súbito aumento nos tremores da terra, levando a um grande terremoto que afunda parte do continente da Atlântida e muda os contornos continentais em várias outras partes do mundo. Milhões de pessoas morreram nesse primeiro grande desastre coletivo, porém, isso serve apenas para agravar ainda mais a crise social pela qual vinha passando o mundo. Com os recursos escassos, muitos lutavam pela sobrevivência num mundo cada vez mais hostil. A intensidade dos confrontos militares eram cada vez mais sangrentos e cruéis. Armas cada vez mais poderosas eram utilizadas e a ameaça da utilização da arma final era crescente junto à humanidade daquela época. Essa arma final assemelhava-se à arma nuclear dos arsenais de hoje, só que tinha mais poder de ataque e um processo de reação em cadeia que contaminava toda a atmosfera, causando uma destruição ainda maior. Os cientistas e videntes da época previram tais acontecimentos, porém as autoridades políticas e militares não deram ouvidos e prosseguiram com seus intentos, acreditando que o desastre de tal porte jamais poderia acontecer no planeta. Sendo assim, muitos cientistas religiosos e grupos do gênero prepararam-se para enfrentar a situação emergente.
construíram grandes bases de preservação em locais seguros, onde os cientistas e videntes, em contato com os planos astrais, através da vidência e mediunidade, puderam encontrar auxílio direto e orientação para a construção dessas bases. Muitos acontecimentos estranhos ocorreram nessa época, inclusive a aparição de OVNIs, incitando o povo a crer em algo maior e mais cósmico. Apesar de todos esses fatos, a degradação ainda continuou e não havia mais esperança para aquela civilização que deveria deixar a superfície do orbe planetário Terra para a posterior reorganização nos planos espirituais. Passados dezenas de anos, após o primeiro grande cataclismo, muitas coisas foram reconstruídas, inclusive a capital central da Atlântida, Poseidones, que é conhecida pelas tradições esotéricas como a Cidade das Portas de Ouro.